pregador dessa noite, pastor Diogo. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Minha alma anseia por ti. Assim será novamente. Minha alma anseia por ti. Aleluias, glória a Deus. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Já responderam como é que está o coração? O meu está batendo e está alegre também. Assim como era no Éden, assim será novamente. Quando você para entender que quando Deus colocou Adão no Éden, não foi para que ele fosse alguém de sucesso, não foi para que ele fosse um bom pregador, não foi para que ele fosse um bom cantor. Deus colocou Adão no Éden para ter intimidade e relacionamento com ele. Éden significa paraíso. Significa que Deus deu todas as coisas para ele, um lugar que não havia dor, um lugar que não tinha sofrimento, um lugar que não tinha cansaço, porque o cansaço se tornou parte de maldição. Mas era um lugar onde que ele recebeu a função do Senhor de ser um guardião. Ele tinha que guardar ali algumas coisas cruciais que Deus apontou, coisas a qual foi pregado aqui na semana passada. Então, quando você entender que Deus ele vai começar a mudar a sua vida e abençoar você, não é para que você se desvie, não é para que você se sinta melhor que alguém, mas é porque Ele está te chamando para um lugar mais próximo de intimidade. Então, Ele vai começar a mexer nas suas estruturas, tanto financeiras, quanto nas suas estruturas emocionais e físicas. Quando você entende isso e você se coloca nessa posição, você não se perde com aquilo que você está ganhando, você não se perde com aquilo que Deus está contemplando na sua vida, mas pelo contrário, você honra Ele mais ainda, pelo contrário, você se aproxima mais ainda, o coração ele se torna grato. Porque associaram a palavra viver com Deus com miséria. Ou seja, toda vez que você vive a Deus, você é alguém humilde e transfiguraram, mudaram, corromperam a palavra humilde. Porque humilde não é você ter necessidade de coisas, mas humilde é você permanecer com a boa essência dentro de você. Ou seja, colocar um plebiscito de ser miserável. É você ter um atestado de miserável. Quando um missionário ele quer casar, ele vai lá no cartório e ele assina um atestado de miserável, porque ele não precisa pagar os 415 ou 20 reais, não sei quanto é que está agora, 415 ou 420, para poder se casar. Ou seja, associaram a missão a ser miserável. Associaram a servir ao Senhor com ser miserável. As pessoas não conseguem associar alguém bem de vida, não conseguem associar alguém que está vivendo uma fase de bonança como alguém de Deus. E essa mente precisa ser mudada nas igrejas. Porque Deus colocou Adão no jardim do Éden para ele viver o melhor daquela terra. Você tem que entender, você viver para Deus não tem nada a perder. Pelo contrário, você vai ganhar tudo. Por quê? Porque você vai viver o plano perfeito que Ele escreveu para você. E as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, entenda isso. Tem alguém aqui comigo? Abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. O capítulo é de número 4. Tu és poderoso, Deus. Tu és perfeito, Tu és amável. Tu és amigo. Aleluias. O verso é a partir do número 7. Fale para a pessoa do lado, tem alguma coisa de Deus nessa noite para você. Aleluia. A presença dele está real aqui. Anseia por ti. A minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por ti. Alma anseia por ti.
tua alma anseia por Deus não é porque você é crente. A tua alma anseia por Deus porque Deus colocou a eternidade dentro dela. Todos os dias a sua alma clama, a sua alma grita pelo Senhor. Aí às vezes você quer associar algumas coisas, não. A tua alma está gritando por Deus, você está dizendo, eu estou precisando melhorar o salário. A tua alma grita por Deus, você está dizendo, eu estou precisando de alguém, eu estou carente. Minha alma anseia por ti. Estamos vivendo os dias que estamos voltando a fazer culto para Deus. E a mente da igreja no Brasil precisa ser reprogramada a isso. A essência precisa ser restaurada. Porque você é um guardião, nós somos guardiões. Nós somos guardiões, entenda isso. Guardiões de quê? Guardiões do fundamento, guardiões da palavra do Senhor. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso a partir do 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Fala comigo, esse tesouro em vaso de barro. Mas é um tesouro. É um tesouro. É um tesouro. Vamos lá. Para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que somos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto, em vós a vida. Assim está escrito: crie, por isso declarei. Com esse motivo, espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, da mesma forma ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para que o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas, faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque estas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória, acima de todas as coisas. Portanto, não colocamos os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é temporal. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Por favor. Seus códigos um dia foram mudados por Deus. Por favor, se entregue a essa atmosfera. Ramadá cantoro lobra labadaba sobre lebadaba. Ramachu ide cantoro locaralabadaba sobre lebadaba. Vem nessa noite, Senhor. Venha nessa noite, ó Pai. Venha nessa noite, Senhor, aqui nesse ambiente. Nós preparamos só para Ti, Pai. Nós preparamos só para Ti, Senhor. Então restaura, Senhor, restaura, Senhor. Restaura identidades nessa noite, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura armaduras. Restaura armaduras, Senhor. Coloca espírito de guerreiros aí dentro, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor,
Fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações. Porque nós queremos, ó Pai, sair daqui transbordando, Senhor, do Teu Espírito, da Tua glória, do Teu entendimento e de temor ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Dá uma respirada aí. Às vezes nós gostamos do movimento, do barulho, porque talvez as nossas melhores experiências emocionais foi um dia talvez de culto, de festa, e um pregador fervoroso, ou algo do tipo, e nós queremos carregar um modelo de emoção com a nossa vida para que nós possamos estar sempre, sabe, de alguma maneira gritando, de alguma maneira alegre, porque é gostoso, é bom você colocar para fora, é bom você gritar, é bom você abrir a sua garganta e falar sobre a natureza de Deus, falar sobre o entendimento que Ele te deu, falar sobre quando o seu código genético foi mudado, porque no dia que você entregou sua vida para Jesus, houve uma transformação no seu DNA, houve uma transformação nos seus códigos. E Satanás, ele perde todo o poder, ele perde todo o controle, porque você entrou no reino da luz. Houve um resgate do reino das trevas para o reino da luz. Os seus códigos foram mudados e agora você fala na língua que ele falava. E ele perdeu aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Que é o quê? A essência da celebração. Que é o quê? O poder de entregar algo a Deus. Tudo que Satanás faz hoje, Deus rejeita. Por a melhor ação do mundo que Satanás possa fazer em salvar uma pessoa, ainda Deus o reprova, porque ele não tem mais parte com Deus. Aquilo que ele viveu e aquilo que ele experimentou foi suficiente para ele saber qual lado do muro ele deveria ficar. Então hoje não existe mais nada que Satanás possa fazer que Deus possa aceitar. E hoje você foi convocado por Deus. No dia que você levantou a mão, no dia que você se arrependeu, Deus te consagrou a função que Satanás tinha. A função de adorador, a função de amar, a função de estabelecer o reino, a função de guardar aquilo que o Senhor, Ele tem como eficiente, aquilo que o Senhor tem como sagrado, aquilo que o Senhor tem como fundamento. Porque todos nós carregamos algo precioso dentro de nós, como pedras. Não só como uma pedra preciosa, mas sim como ouro, porque existe uma diferença entre o ouro e a pedra. Por quê? O ouro ele é macio, quando o ouro ele pega o fogo, quando o fogo pega o ouro, o ouro ele se derrete, a pedra não, a pedra ela pula do fogo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias 3. Aleluias. Deus, Tu és perfeito, Tu és lindo, Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado. Sofremos pressões de todos os lados, mas nunca estamos abatidos, cansados, jamais arrasados. O tempo todo o mundo está nos oprimindo, o mundo está de alguma maneira colocando pesos desnecessários para nós carregarmos, e a sabedoria, a perspicácia, o discernimento faz com que nós possamos entender quais tipos de peso está sendo lançado para que nós possamos rejeitar alguns pesos e algumas cargas desnecessárias. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim todos os oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele diz que existe um fardo para nós, mas o fardo que nós temos que carregar é leve, porque o fardo maior um dia Ele carregou. Os pecados que nós cometeríamos um dia, Ele disse: deixa comigo que eu carregarei. Então quando nós se arrependemos, nós estamos falando: Senhor, as tuas costas é mais larga, é mais forte que a minha. Eu não tenho estrutura para poder carregar esse pecado, porque toda vez que eu carrego esse pecado, o meu corpo não consegue resistir, e nele aparece câncer, nele aparece doenças, nele aparece rompimentos, nele aparece um cansaço extremo, nele habita a depressão, nele habita síndromes. Então quando você entende que os seus códigos foram mudados, você não pode mais aceitar no seu corpo um câncer, uma doença, porque você tem autoridade para poder arrancar, você tem autoridade para poder tirar, e não é sobre você, é sobre Jesus. Que dificuldade temos de entender quem é Jesus. Oh,
Que dificuldade temos de aceitar o amor de Jesus. Fomos tão rejeitados na nossa história, que nós achamos que o amor de Jesus é um amor equiparado àqueles que um dia pessoas se mostraram interessadas e queriam nos ajudar, e na verdade atrapalharam. O amor de Jesus é diferente, de eternidade a eternidade. Ele sabe que é o melhor para mim, Ele sabe qual é o melhor para você. E eu sei que é difícil você sair da alienação do mundo para você poder confiar no Senhor, para você entender que Ele realmente é suficiente, porque da contaminação desse século. Porque Satanás está o tempo todo tentando deixar você paralisado. Jó, ele continuou o tempo dele de adoração atemporal depois do jardim, fora do jardim, o que ele oferecia ao Senhor e como ele ofereceu ao Senhor sem conhecê-lo, apenas porque ele ouviu falar desse Deus e ele ficou extremamente apaixonado, ele ficou extremamente entregue, ele fazia por ele e pelos filhos dele. Ele não dependia da esposa, não dependia dos filhos. Ele tinha um amor incalculável por Jesus. Satanás observava para ele e falava: aquele é o padrão que Deus queria de Adão. Aquele era como Deus gostaria. Então um certo dia ele chega aos céus e Deus fala: de onde vens? Ele de rodear a terra. Deus, sabendo de todas as coisas, ele fala: tem visto meu servo Jó? Aquela adoração de Jó incomodava Satanás. O acusador de Jó todos os dias chegava para Satanás e dizia: ele entregou o sacrifício hoje, ele adorou hoje, ele teve oportunidade para negar a Deus hoje e ele não negou. Quando Satanás todo dia recebe aquela acusação, ele vai com a sua face entristecida, porque ele tinha poderes para subir até as regiões celestiais e até alguns níveis do céu. Só que ele perdeu num dia que Jesus foi ao inferno, pegou a chave da morte e trancou novamente algumas dimensões a qual ele não pode mais entrar. E deu para nós. Eu conheci um homem que foi ao terceiro céu. O apóstolo Paulo disse assim: eu conheci um homem que foi ao terceiro céu, era ele mesmo, com muita humildade. Nós podemos visitar partes celestiais inimagináveis, e nós ficamos apenas preocupados com o que está acontecendo hoje, agora, com a queda, a alta do dólar, com as empresas, com o funcionamento deste mundo, quando nós somos chamados para mover o mundo espiritual e invisível, a qual nós não conhecemos e sabemos bem poucos. Porque o Senhor colocou muitos mistérios nas Escrituras e não revelou, por amor a nós, para que nós não se nivelássemos ao nível de Lúcifer. Então todos os dias que você entra em um nível de intimidade, todo dia que é liberado um código para você, o seu nível de responsabilidade é aumentado. Porque existe ouro que é mais precioso do que outro. 5 gramas de ouro não é pesado e é o mesmo valor não. O ouro ele é medido pelo tanto que ele foi trabalhado na mão do ourives. Ou seja, tem pessoas que têm um peso e um valor maior do que outros no mundo espiritual, pelo lugar que ele foi, pelo tanto que ele deixou Deus trabalhar ele. Tem alguém aqui comigo? Por isso que tem algumas pessoas que Satanás ele envolve tempo, dinheiro e pessoas para poder paralisar. Tem pessoas que carregam um tesouro precioso demais dentro do vaso de barro. Tem pessoas que a lágrima dela vale ouro no reino espiritual. Então tudo que Satanás faz é tentar secar os conduítes de lágrima dela, para que essa lágrima não toque ao chão. Porque todas as vezes que essas pessoas que foram lapidadas, e movidas e mexidas pelo Senhor, chora e e as lágrimas dela tocam o solo, aquele solo é curado. Aquele solo é sarado. Porque o poder de Deus se manifesta através da natureza. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei como foi que eu cheguei aqui, mas nós estamos lá. Amém. Malaquias 3, verso 2. Malaquias fala sobre o quê? Perigoso demais quando nós falamos. Malaquias fala sobre dízimo e oferta. Para, por favor.
Temos que tirar essa visão seletiva de algumas coisas. A essência do Senhor é muito maior do que nós achamos que sabemos. Amém? Tá gostoso demais para pregar hoje, igreja. Confesso a vocês. Aleluias, aleluias, aleluias. O padrão de Jó é diferente, Lúcifer. O padrão de Jó é diferente, Satanás. Então pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Jó não mudou a essência dele. Os irmãos de Jó confessam, Jó, tem pecados. Todo dia o acusador subia e falava: não encontrei nada, não achei nada. Todo dia. Então os amigos de Jó agora queriam convencer ele que ele tinha algo. Jó, eu acho que você se sente santo demais. Talvez o seu pecado seja o legalismo. Talvez o seu pecado seja porque você acha que você ama mais a Deus do que nós. Jó permaneceu quem ele era até conhecer o Senhor naquele dia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de fato eu te conheço. E a Bíblia diz que a restituição de Jó foi 2 vezes mais. Foi 2 vezes mais, foi 2 vezes mais a essência e o que ele viveu. Foi 2 vezes mais do que antes daquele dia que Satanás tocou, que Satanás tirou. Não perca a sua identidade por causa da fase, por causa do tempo. Porque assim como nós carregamos dentro de nós esse ouro, o ouro ele tem um poder, o ouro ele pode perder o brilho. O ouro ele pode perder a essência, o ouro pode se tornar escuro, por quê? Quando existe uma junção entre o ouro e o suor, as moléculas do ouro é mudada, os átomos dele é mudado, então ele vai perdendo a essência e vai entrando impureza dentro das moléculas dele. Quando Deus ele te purifica, quando Deus te limpa, Satanás ele vem querendo trazer sujeiras para que você seja mais uma vez perdido nos seus códigos. Tem alguém aqui comigo? Por favor. Fala que você está entendendo o que Deus está liberando nessa noite. Carregamos dentro de nós um tesouro. Dentro desse baú corruptível. Portanto, não desanimeis. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Isso é suficiente. Malaquias 3, verso 2 diz assim: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Fala comigo. Eu preciso permanecer como ouro. Eu preciso entender quando o dia do fogo chegar. Eu preciso do fogo porque o fogo me mantém limpo. Eu preciso do fogo porque o fogo me purifica. Eu preciso do fogo porque o fogo me mantém ativo. O fogo me mantém ativo. Somos guardiões de coisas perfeitas. E tudo que Deus nos chamou para nós movimentarmos são coisas simples. Ele diz: guarde a palavra. Guarde a palavra. São fundamentos simples. As coisas simples carregam poderes inimagináveis. Por isso que Satanás ele gosta de banalizar a leitura da Bíblia e a oração. Porque quando nós entendemos, a essência está na leitura da Bíblia e na oração. Eu não preciso de uma grande conferência. Eu não preciso de homens extraordinários com a nomenclatura grande que moveu o país. Eu preciso de um secreto. Eu preciso de uma vida com Deus. Eu preciso de lágrimas. E eu preciso do fogo que me purifica. Do fogo que me liberta. Do fogo que me santifica. É disso. É disso que eu preciso. Eu vou ter acesso a códigos, guardados códigos incríveis que eu tenho para poder receber do Senhor. O que eu tenho recebido do Senhor esses dias, você não tem noção. Você não tem noção de um simples ler a Bíblia, o que é que acontece? Você não tem noção.
Eu com a mensagem montada, eu fui cair na besteira de ler um versículo ali, Deus mudou toda a pregação. Está trazendo essa essência para você agora. Está trazendo isso aqui para você poder viver. As experiências são necessárias. As experiências com Deus são necessárias, são precisas. É necessário, ninguém pode te roubar esse tempo com Deus. Não é sobre você ter algo para poder falar. Não é sobre você ter um acorde. Não é sobre você ter uma voz. É sobre você ter intimidade. Não é sobre você estar no Éden. Mas é sobre você ter o Deus do Éden. O apóstolo Paulo, ele fazia uma prisão se tornar o Éden. O apóstolo Paulo, ele fazia a chicotada se tornar um momento de adoração. Porque não era sobre o corpo exterior. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isso no capítulo 4, ele está vivendo uma das fases mais terríveis da vida dele, fase de abandono, fase de superação, fase de resiliência. Só que o que operava no coração do apóstolo Paulo era o amor grande que ele tinha. Era amor quando ele olhava para Éfeso, quando ele olhava para Corinto, ele só conseguia enxergar amor naquele lugar pelo tanto que Deus confiou a ele. Ele olhava para Roma e enxergava amor. Ele olhava para César e falava: César precisa entender essa essência que eu carrego. Todo o poder e tudo que ele conquistou hoje é muito pouco comparado ao que o Senhor Jesus me entregou. Quando ele dá aquela carteirada dizendo que ele é cidadão romano, dizendo que ele tinha uma faculdade, dizendo que ele era bacharel, criado aos pés de Gamaliel, eles falam bem assim: epa, nós tocamos em um romano? Nós podemos resolver isso aqui agora? Não, me leve a César. Me leve a César. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Eu sou um guardião da palavra, eu sou um guardião de fundamentos. Aleluia. Você precisa entender em qual nível o ouro, o tesouro que está dentro de você está brilhando ou deixou de brilhar. Você precisa entender isso. Só fazendo autoanálise você pode dizer. Não é sobre o que alguém acha ou deixa de saber sobre você, mas é sobre você e Deus. É sobre você voltar à verdadeira essência do amor. Foi liberado uma medida muito gostosa aqui na quarta-feira. É sobre você entender essa essência do primeiro amor e você manter isso dentro de você. Eu não sei o que é que eu posso fazer ou falar para que você possa compreender. Porque a chave está aí dentro de você. A decisão está aí dentro de você. Agora, nesse momento que você está calculando se vale a pena ou não. Nesse momento você está dizendo que eu desisto, que eu já tentei, que eu não acredito, que eu não consigo ir. Já é suficiente você dizendo bem assim: Senhor, eu não vou abrir a porta para você. Eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvir. Presta atenção no que ele está clamando. Presta atenção no que ele está apontando. Presta atenção no que ele está direcionando. Se atentamente ouvir. Se atentamente ouvir. Nós estávamos aqui domingo passado e foi uma medida muito forte, uma medida muito gostosa que Deus liberou aqui. A Anne foi tocada aqui nesse banco aí pelo Senhor. Teve que ir para o carro literalmente carregada. Tem alguém aqui comigo, por favor? Por favor, por favor. Por favor, você precisa entender. Não é algo extraordinário, não é sobre eu consigo, é sobre que ele já conseguiu. Quem precisava conseguir era Jesus, e ele já conseguiu. Você só tem que aceitar, você só tem que dizer: Senhor, eu quero para mim isso. A responsabilidade, o importante não é como você começa, é como você termina. Um dia, Davi chega para Salomão e diz: Salomão, guarda o teu coração. Salomão, entenda isso aqui, olha. Se você permanecer com Deus, Ele estará contigo, te protegerá. Mas se você virar as costas para Ele, Ele também te deixará.
Salomão não entendeu a transferência genética que Davi estava fazendo naquele dia. Salomão, ele rejeitou aquela transferência, porque ele achou que ele estava no controle. No dia que ele ouviu, quando Deus falou com ele: Salomão, não haverá ninguém tão sábio quanto você. Porque você poderia pedir tudo, Salomão, mas você pediu sabedoria. Sabedoria é a personificação. Sabedoria significa a Sofia, ver as coisas do ponto de vista de Deus. Deus deu a visão dele para Salomão e falou: a partir de hoje, você enxergará como eu enxergo. Você consegue entender isso? Você consegue entender homens que carregaram coisas impressionantes, homens que carregaram tesouros inimagináveis dentro dele, e mesmo assim ele deixou o ouro se escurecer. Mesmo assim ele deixou o ouro se corromper, mesmo assim ele deixou as moléculas, os átomos serem corrompidos por causa dos desejos. Por causa que ele não conseguia dizer não para a única pessoa que ele precisava dizer não, que era para ele mesmo. Tem alguém aqui comigo? Você precisa entender o código que está sendo liberado aqui nessa noite. Você precisa entender. Aleluia. Aleluia. Tudo que Satanás quer é que você perca a essência, que você perca a pureza. Porque quando você perder essas coisas, você também vai perder a autoridade. Você também vai perder a visão, você também vai perder a vontade. Porque não é só sobre ter vontade. A vontade, ela não movimenta o reino. Não adianta eu querer vir aqui, querer pregar e mexer, estremecer estruturas. Não, vontade não vai fazer eu receber os códigos do Senhor. Mas é quando eu não estou com vontade, nos dias frios, nas madrugadas frias, com o joelho ralado, você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu amo estar aqui na tua presença, eu amo estar aqui contigo. São nesses dias, não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu gosto, não é sobre o que eu acho bonito, não é sobre oportunidades, é sobre a intimidade. Sempre será sobre a intimidade sua e dele. Sempre será o quanto você consegue entregar para ele, porque sempre que você está no limite dizendo: Senhor, já entreguei tudo, sempre ele vai te dar maturidade, clareza de algumas coisas ainda que é necessário, para você poder avançar, para você poder ir, para você poder correr na direção correta. Mesmo você cansado, mesmo você, dizendo: Senhor, não suporto mais, mesmo você dizendo: Senhor, eu te entrego isso, e Deus falando: não é o tempo de me entregar, no momento certo eu pegarei de você, no momento certo eu pedirei, você entenderá, porque eu estarei apontando para uma nova direção. Porque Deus, ele não muda, mas ele se movimenta. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Por isso que ele diz: nesse tempo de fundamento, é necessário você, guardião, guarde a palavra. A palavra dentro das igrejas, ela está perdida, ela está corrompida. Então tá faltando os dias daqueles que vêm para poder trazer algo que salva, algo que alimente, algo que aponte. De fato, quando ele diz que passará os céus e a terra, não é sobre o século, não é sobre o tempo. Ele está falando sobre os novos portais que serão abertos, sobre as novas entidades, sobre os novos demônios, sobre as novas autoridades espirituais do reino das trevas que descerá com poder de persuasão, que mudará. Nós agora ouvimos pessoas que talvez passou em uma igreja, uma época, na verdade passou dizendo: eu escreverei uma nova Bíblia, em uma nova visão, em uma linguagem não arcaica, em algo que possa mais ser abrangente, mais amplo, mais aceitável. Meus guardiões, permaneça com a minha palavra. Permaneça com a minha palavra. Permaneça com a minha essência. Sabe? O que é algo diabólico? Algo diabólico é você conseguir mudar os códigos genéticos de coisas e gerar um tipo de vida naquele material, fazer transferência de vida. Pode isso, sim ou não? Sim ou não? Sim, pode. A magia negra, ela está avançando em crescimento. Você vê Moisés, ele estava como? Ele recebeu do Senhor uma autoridade,
ele recebeu do Senhor a capacitação, ele recebeu do Senhor um poder, ele vai de frente a Faraó, e ele começa a fazer sinais que Deus estava com ele. Ele transforma o cajado em uma serpente. E o que é que os bruxos, o que é que os magos fazem? O mesmo. Eles também conseguem acessar esse tipo de código genético. Eles também conseguem acessar algo extremamente poderoso. Você acha que esses homens pararam? Eu estou falando de algo de mais de 6.000 anos atrás. Não, a magia ela continuou crescendo, ela continuou evoluindo e tem trabalhado nos mínimos detalhes. Nós sofremos pressões o tempo todo de magias negras, de demônios. Eu não estou falando sobre uma macumbinha de 3 frangos, uma vela, uma fitinha, uma cabrinha em esquina. Eu estou falando de algo muito maior. Esses cavalos que carregam esse tipo de entidade, esse tipo de bruxaria, esses nomes que nós aprendemos no secretismo brasileiro, Zé Pilintra, Exu Caveira, etc e tal, são demônios pequenininhos, são demônios que dá para ser tirado com a tapa, com aquilo que nós carregamos. Eu estou falando de principados, estou falando de demônios com hierarquia muito maior, com poder muito maior, demônios que têm intimidade com Lúcifer. Tem alguém aqui comigo? Estou falando sobre algo maior. Estou falando sobre esse nível de bruxaria que está acontecendo. E as pessoas não estão entendendo que o centro, da onde está saindo e como está saindo. E tudo que está acontecendo é apenas um esfriamento. Brasil caminhando para o futuro da Europa, para o passado da Europa. A Europa, alguns anos atrás, ela era considerada o berço do cristianismo. 98% cristão. Avivalistas que mexeram e deixaram a história gravada em livros. Hoje você olha para a Europa com menos de 2% cristã. E os 2% ainda ele está todo melado, está todo diluído, para que seja aceitável, para que as pessoas entendam e aceitem a religião. Porque essa religião, ela não precisa de mendigos. Não falo mendigos financeiros. Não precisa de simpatizantes. Ela precisa de filhos apaixonados, radicais. Não é crentinho meia boca, não, é radical. É algo extremo. Apaixonado, queimando. Não é sobre os dons. Não é sobre os talentos. Não é sobre aquisições. É sobre paixão. É sobre fé, é sobre amor. É sobre poder. É algo extraordinário que o Senhor tem para nós. Quando você entende a sua pequenez, você entende que o Senhor está confiando isso a você. Não, você não pode ficar normal. Você não pode dormir em paz com isso. Você não pode ficar preocupado com a briga simples entre você e o seu filho, entre você e o seu esposo, entre você e o seu pai. Você não pode ficar preocupado com quem vai ser demitido, deixar de ser demitido, com o que vai falir ou com o que vai deixar de falir. Não. O que tu queres, Senhor? O que tu queres, Pai? O que tu queres? Eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. No meio da multidão, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Deus, Ele confia ao homem. Vamos lá que tem muita coisa aqui, meu Deus do céu. Deus, Ele confia ao homem. Deus coloca o homem onde? No jardim. Amém? Falei aqui, já iniciei. Gênesis 2,15, vai lá. Confia, guarda, protege. Quando ele chega, João 2, verso 15 também. Quando ele chega e vê um comércio ali dentro do templo. Quando ele chega e vê apenas pessoas trocando moedas, trocando animais, eles não estavam preocupados com a essência do pecado. Eles estavam preocupados com a imagem pública deles. Eles estavam preocupados com a imagem religiosa. Aquele povo tudo sofrendo, aquele povo chorando, aquele povo precisando
do libertador, precisando do Messias. E aqueles homens, eles estavam apenas preocupados com o mercado, porque nem eles mesmos acreditavam no Messias, nem eles mesmos acreditavam que Jesus viria. Até hoje, alguns deles estão esperando, porque eles não aceitaram o nosso Jesus, o filho do seu Zé, o carpinteiro, o nazareno, o galileu. Eles estão esperando até hoje, eles não aceitaram a humildade, o poder, a transformação, como Jesus tocava, como Jesus falava, como Jesus se movimentava. Eles não acreditavam. Mas eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você acreditou que ele veio? Você acredita que ele veio, amém? Mas você está acreditando no retorno dele? O que você está fazendo para a volta dele? O que você está fazendo para a volta dele? O que você está fazendo pelo retorno dele? O que você está fazendo pelo retorno dele? Você pode fazer algo. Se você está ouvindo essa mensagem, você pode fazer algo, entenda. A terra está gemendo e clamando pelos filhos, para que eles apareçam, para que eles respondam. Qual é a nossa função? Qual é a sua função? Abra comigo em Malaquias 2:7. Aleluias. Louvado seja Deus. Tem alguém entendendo essa pregação? Aleluias. Temos quantos minutos aí, irmão Anthony? Meu Deus do céu, vamos lá. Gente, hoje eu ficaria aqui pregando a noite toda, tenho certeza. Diz assim, Malaquias 2, verso 7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Fala comigo, guardar o conhecimento. E da sua boca, os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, lei, porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Qual é a tua função, sacerdote? Guardar a palavra. Guardar a palavra. Nesse tempo de escassez, você guardar a palavra, guardar a essência, não é sobre briga de qual é a cor da igreja, de quais músicas devem ser cantadas, de qual o tamanho do cabelo, do que deve usar, do que não deve usar, mas é a essência. É a essência. É o verdadeiro poder. Porque o evangelho de Deus é poder, não é sobre quanto eu sei de teologia, não é sobre onde eu fui formado, não é sobre a minha essência, não é sobre o meu diploma, é sobre a essência, é sobre a essência da palavra. Somos guardiões, ele confiou a nós, sacerdotes, entenda. Guardiões. Mercúrio, sabe o que é Mercúrio? Confronto de palavras, confronto de mensagem. E o Mercúrio tem um poder de mudar a molécula, o átomo, os átomos do ouro. Ou seja, quando você fica nos seus conflitos internos, se é ou não é, se vou ou não vou, se faz ou não faz, você está sendo contaminado, os seus códigos estão sendo mudados, a sua essência está sendo mudada, o seu amor está sendo perdido, os argumentos estão se expandindo, a sua ira, o seu ódio. Você está cheio de motivos para poder dizer não ao Senhor. Entenda isso. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha tempo de crente, você não tem poder para mudar os fundamentos da palavra. Você não tem poder para mudar fundamentos, entenda, você só tem poder para guardar eles. Fundamentos nós não mudamos, princípios nós não mudamos, o que o Senhor falou, o que o Senhor escreveu, nós guardamos conosco. Por mais que chegue um pregador dizendo, não, você pode fazer isso, não, o que a palavra falou, o que a palavra disse, é o que está escrito. O que escrevi, o que está escrito, ponto final. Porque quando nós estamos diante desse fogo, quando nós estamos diante da palavra, nós somos mudados completamente.
tanto a nossa bioquímica, tanto as nossas moléculas, as nossas células, as nossas plaquetas. A nossa saúde, ela é revigorada. O nosso entendimento, ele é aberto, existe uma amplitude. Gente, eu não sei há quanto tempo você está lendo a Bíblia, e eu não sei como você lê a Bíblia. Mas eu tenho minhas experiências todo ano, eu leio a Bíblia no mínimo 2 vezes por ano, e as minhas experiências, eu falo de Gênesis, Apocalipse, ela cada ano, ela tem sido diferente. A cada ano a essência tem sido diferente, o que tem sido liberado tem sido diferente. Agora o mundo aprendeu que todo mundo é TDAH. Mas eu sou TDAH, descobri que sou TDAH. Vai te converter, rapaz. Antigamente era horóscopo, aí depois veio temperamento, agora é TDAH. A internet é TDAH, meu irmão. Eu sou... Você pode ser desatento, você pode ser mal educado, você pode ser muita coisa, está botando desculpa no TDAH. Porque aquele que foi mudado com os códigos genéticos do Senhor, aquele que recebeu do Senhor, a essência do Senhor, é diferente. É diferente, é totalmente diferente. É diferente, existe. Mas por favor, pare de dar desculpa para você perder a sua essência, pare de dar desculpas. Para, por favor. Para, por favor. Quem foi que diagnosticou o TDAH? Foi o Google. Foi o TikTok. Quando foi que você foi no psicólogo lá? Não fui, mas eu descobri que tem 5 sinais, tem 10 sinais, e eu estou dentro deles todos. O hiperfoco você não tem não, né? Isso aí você não tem não, né? Só tem só os defeitos que o TDAH tem. Defeitos, não, os defeitos realmente eu tenho aqui. Eu descobri, e mais um. Irmãos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por favor, não use desculpas. Por favor, não use os seus desleixos, não use as suas marcas, as suas feridas, porque você teve descontroles emocionais na sua infância, na sua adolescência. Quando você chega para o Senhor, quando você chega para o tempo de tratamento, os seus códigos, eles são mudados completamente. A sua mente é mudada, o seu corpo é mudado, a sua estrutura é mudada por completo. Aquilo que o mundo precisa, você tem a resposta, porque os sacerdotes, eles são guardiões, e assim como nós lemos no capítulo 2, verso 7, eles procurarão a resposta, e o sacerdote terá na boca deles. Repita comigo, eu tenho a palavra. Eu guardei a palavra. Quem é que diz assim? A tua palavra eu guardei para não pecar contra ti. A tua palavra eu guardei para não pecar contra ti. A tua palavra eu guardei em meu coração. A tua palavra eu guardei no meu coração. Não é sobre aquele versículo que eu gosto, mas é sobre aquele versículo que me transforma. Não é sobre aquele texto que eu gosto, mas é sobre aquele texto que me mudou, que me transformou e faz eu crescer todos os dias, 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 todos os dias. Quando você entende isso, o Senhor, Ele morreu, carregou com Ele todas as nossas dores, todas as nossas feridas. Ele nos limpou de todos os pecados. Todos os anos, os sacerdotes se reuniam, e o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para receber o código do Senhor. E ali ele, o que é que ele fazia? Ele saía e falava o que o Senhor disse. Teve um homem que recebeu um código do Senhor e ele ficou mudo, porque não era para ele liberar para aquela nação. Quem é o sacerdote perfeito que morreu e ressuscitou e entrou no Santo dos Santos e tem códigos para poder nos liberar todos os dias? Todos os dias o Senhor tem códigos para poder liberar para nós. Todos os dias, todos os dias.
Todos os dias, quando você se encontra com Ele, quando você sente o perfume dEle, quando você sente os passos, quando você escuta os passos dEle entrando no quarto, dizendo: meu filho, eu cheguei, meu filho, eu estou aqui, o que eu tenho para ti nessa noite, o que eu tenho para ti nessa noite, o que eu tenho para ti nessa noite. E quando Ele fala o que eu tenho contra ti, como é que você reage? Se coloque de pé que eu quero orar com você.